Eu estou completamente apaixonado por esse projeto aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que é um framework que faz a conexão do agente de IA com o front-end da tua aplicação. Essa interface que vocês estão vendo aqui foi criada por esse framework e eu estou falando sobre o Copilot Kit, que é um projeto, olha só, open source, ou seja, você vai poder usar de graça nas tuas aplicações. E o que ele faz? Ele conecta o teu agente de IA lá no back-end com a tua aplicação front-end. Isso é muito bacana, pessoal. Aí você pode me perguntar, tá, mas qual que é a diferença desse projeto aqui? A diferença está nesse protocolo aqui, que é o AGUI. Deixa eu mover um pouco a minha câmera para cá. O AGUI, ele é um protocolo de comunicação do agente de IA com o front-end da tua aplicação, tá? Assim como existe o protocolo, por exemplo, HTTP, que faz a comunicação, né, do navegador com o servidor, agora a gente tem um protocolo criado por essa empresa, criado pelo Copilot Kit, para exatamente fazer essa comunicação mais inteligente entre o agente de IA e o teu front-end. Tá? Eu vou começar a mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades que eu achei muito da hora nesse projeto. Eu vou começar mostrando para vocês aqui a primeira, só para eu já ir mostrando a prática, né? Isso aqui funcionando, tá? Vamos supor que eu queira pedir para o meu agente de IA mudar o fundo de tela da minha aplicação. Então eu vou pedir para ele, ó, mude a cor de fundo para verde. Acho que vocês estão conseguindo chegar aí, né? Então sim. Pedi para ele mudar a cor de fundo para verde e foi isso que ele fez. O que foi que aconteceu aqui? Certo? Vamos fazer aqui um acordo, pessoal. Vou mostrando para vocês na prática e também vou mostrando para vocês o código, tá? Olha só, a minha aplicação ela está rodando usando o React, certo? Deixa eu mover um pouco aqui a minha câmera para vocês poderem ver melhor. Então, a minha aplicação está usando o React e usando esse framework que é o Copilot Kit. Certo? O que acontece aqui? A minha aplicação, ela inicia com uma cor de fundo, que é aquela cor que vocês viram lá no início, uma cor meio púrpura, né? O que eu fiz? Eu usei essas front-end actions, né, que são disponibilizadas pelo Copilot Kit, que nada mais é do que uma ferramenta que você passa para o teu agente de IA. Se você já desenvolve com agente de IA, você sabe que a gente pode passar ferramentas para eles, né? Só que antes a gente passava essas ferramentas só lá no back-end. Mas agora a gente pode passar essas ferramentas também no front-end e agora quando o nosso agente de IA carregar, ele vai ter acesso a essas ferramentas. Só que o melhor é que tendo acesso a essas ferramentas, no front-end ele consegue modificar a UI da nossa aplicação, a User Interface da nossa aplicação. Nesse exemplo aqui que eu te mostrei, eu passei para ele essa ferramenta chamada setThemeColor. Então, ele vai identificar quando o usuário ele quer mudar a cor de fundo da aplicação. E eu falei para ele o seguinte, ó, tem uma propriedade, na verdade tem um parâmetro que é obrigatório, ó, required true, é obrigatório que o usuário ele te passe, que é a cor que o usuário quer modificar. Quer ver um exemplo aqui, ó? Vamos supor que eu fale para ele o seguinte, ó, mude a cor de fundo. Acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? Eu estou tendo que sempre estar mudando a câmera. Olha só o que ele fala. Por favor, me informe para qual cor você deseja que eu mude a cor de fundo. Por quê? Porque eu falei para ele, ó, você vai chamar essa ferramenta, mas o usuário é obrigado a te passar a cor que ele quer. Aí vamos supor que coloque aqui, sei lá, azul claro, né? Só para a gente poder ver ele usando uma cor que não seja tão padronizada, né? No caso, verde, vermelho, azul. Coloquei ali um azul claro. Ficou ruim. Vou colocar para ele aqui, vou pedir para ele, coloca a cor vermelha. E olha só como ele vai mudando a cor de fundo da minha aplicação, certo? O que ele está fazendo aqui? Ele está modificando o estado da minha aplicação usando essa front-end action. Então, algo que antes a gente precisaria, né, de um botão para o usuário ir lá, clicar, passar no input qual que era a cor que ele quer usar na aplicação, agora o nosso agente vai fazer isso para nós. Tudo que a gente precisa é passar
a cor para ele. Essa é a primeira ferramenta que eu achei muito, muito da hora nesse projeto aqui no Copilot Kit, beleza? Agora, a segunda ferramenta que eu achei muito da hora nesse projeto aqui é a de interface generativa. Porque vem comigo, olha só. Se a gente pode chamar uma ferramenta, que no caso é chamar uma função, né? Passar para ele, para essa ferramenta, uma propriedade e ela executar essa determinada função, será que a gente não pode pedir para essa função renderizar um componente React para a gente também? E dá para fazer isso. É o que a interface generativa ela faz, né? A interface generativa ela faz isso. Olha só. Eu passei uma ferramenta para ele para me dizer a temperatura em um determinado local. Vou falar para ele o seguinte, olha só. Qual a temperatura em Brasília? E ele renderiza esse componente aqui, ó, um componente totalmente novo. Então, acontece que ele vai renderizar esse componente React com as informações vindas do teu agente de IA. Então, nesse caso aqui, ele vai, por exemplo, buscar numa API, né? Qual que é a temperatura em Brasília, qual que é a temperatura em São Paulo, qual que é a sensação de umidade nessas regiões, chamar a ferramenta e passar todos esses valores como propriedades, né, como props para o meu componente React. É claro que esse componente React aqui é você que vai ter que fazer, né? Você que vai ter que passar o design e tudo mais, mas todas as propriedades agora vão ser passadas pelo teu agente de IA. Muito bacana, né? E para a gente não ficar só aqui na prática, deixa eu te mostrar como é que funciona esse código aqui. Deixa eu tentar achar a ferramenta para vocês poderem ver. Olha só, tá aqui, ó. Generative UI, né? UI generativa. Então, o nome da ferramenta é a ferramenta Get Weather. Deixa eu tirar aqui a minha câmera para vocês verem melhor. Get Weather. Então, essa ferramenta está sendo passada para o meu agente de IA. Ele vai chamar essa ferramenta quando? Quando ele perceber que o usuário quer saber a temperatura de um determinado local. Qual que é a propriedade que é requerida, né? O que é obrigatória? O usuário tem que passar qual que é o lugar que ele quer saber a temperatura. Então, se eu pedir para ele qual que é a temperatura e não passar o local, ele vai perguntar para mim, tá, beleza, mas qual que é a localização que você quer saber a temperatura, né? Depois disso, ele vai processar a temperatura lá no back-end, vai chamar talvez uma ferramenta para chamada de API, né, para uma API de temperatura, enfim. E olha só, agora ao invés de usar o handler, eu estou usando a função render. Então, ele vai renderizar esse componente aqui, weather card nesse caso, e passar para ele todas as propriedades, né? Mas olha só, vamos falar agora sobre a questão de estado compartilhado, né? Porque olha só, o que acontece? Vou até reativar aqui a minha câmera principal. Quando o teu componente React ele inicia, se você está trabalhando, né, com um componente que ele tenha um estado, no caso, ele vai inicializar com aquele estado e você pode ir modificando o estado da tua aplicação. Com agentes de IA, por exemplo, Pydantic AI, eu estou usando aqui nesse exemplo Pydantic AI, você também inicializa com um estado, né? Olha só, vou mostrar aqui para vocês o código. Eu estou inicializando esse meu agente com um estado. Mas aqui é que está a grande questão. Se o meu front-end tem um estado e o meu agente de IA também tem um estado, será que eles podem compartilhar o estado um com o outro para que a gente tenha apenas um estado na nossa aplicação? Porque corre o risco, por exemplo, do meu agente de IA, ele tem um estado em que as informações estão muito mais avançadas do que as informações passadas para o meu front-end. E aí é que entra uma outra função, uma outra funcionalidade do Copilot Kit que eu achei sensacional, que é de compartilhamento de estado. Então, o teu front-end e o teu back-end, eles vão estar sempre alinhados com relação ao estado deles, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Vocês estão vendo esse hook aqui, que é o useCoAgent. O useCoAgent, ele faz exatamente isso. Ele passa para o meu agente de IA. Então, quando o meu front-end ele roda, ele vai inicializar com
esse estado aqui. E ele vai mandar lá para o meu agente qual que é esse estado. E o meu agente vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar para o meu front-end assim, ó. Então, eu estou iniciando com esse estado aqui na minha aplicação e agora a gente vai compartilhar o estado do back-end com o front-end e do front-end com o back-end. Ou seja, eles vão ter estados compartilhados. É o que vocês podem ver aqui, ó, na execução. Quando eu inicio o meu front-end e, por consequência, inicio o meu agente de IA lá no back-end, vocês percebem que o estado ele já tem uma atividade, né, padrão, ir para a academia. Só que essa atividade padrão, ela só foi configurada no meu front-end. Só que eu compartilhei essa atividade com o meu back-end. E olha só como é interessante. Eu vou chamar o meu agente de IA e vou falar para ele adicionar uma tarefa. Ele vai adicionar uma tarefa, uma nova tarefa, no estado dele, do agente de IA, só que ele vai compartilhar esse estado com o meu front-end. Olha só, coloque na lista de tarefas que preciso ir ao supermercado. O meu agente de IA vai pegar essa tarefa, vai adicionar ao estado dele, mas ele também vai compartilhar com o front-end. Olha só. Então, viram só? O estado do front-end, ele também foi configurado agora, né, com a nova tarefa. Quem passou isso para ele foi o meu agente de IA. Eles têm um estado compartilhado. Tanto que se eu pedir para o meu agente, eu vou dizer assim, já fui à academia. Pode retirar isso da lista. E ele retirou da lista a atividade academia. Isso acontece por quê? Porque eles têm um estado compartilhado. Muito da hora, né? Agora, antes de eu te mostrar a ferramenta que, para mim, cara, eu fiquei extremamente apaixonado por essa ferramenta aqui, eu peço para você o seguinte, esse vídeo tá te ajudando? Vai te ajudar na construção dos teus agentes de IA. Agora você tem uma interface muito bacana para usar nos teus agentes. Então, se esse vídeo está te ajudando, deixa o like e se inscreve no canal. Eu estou buscando aí a marca de 500 inscritos no canal, então vê se você está inscrito. Se não tiver, por favor, se inscreve no canal que vai estar ajudando bastante esse canal a continuar crescendo e eu trazendo mais conteúdos como esse para você. Beleza? Mas olha só, eu quero te mostrar agora a próxima ferramenta que, para mim, é a melhor ferramenta nessa construção aqui de agentes de IA, que é a ferramenta Human in the Loop, que é quando o ser humano ele vai se colocar no meio da execução de uma determinada tarefa do agente de IA. Eu passei para ele uma ferramenta de envio de e-mails. Então, eu vou falar para ele o seguinte, mande um e-mail para meus clientes dizendo que não vou trabalhar hoje. Escrevi tudo errado, mas ele vai com certeza entender que é trabalhar. Ele pediu aqui mais informações. Eu vou dizer, diga que estou doente. Beleza. Ele vai criar agora um e-mail para mim, um rascunho de e-mail. Ele diz o seguinte, prezados clientes, informo que não vou trabalhar hoje, pois estou doente, agradeço pela compreensão. E agora ele pede pela minha aprovação, né? Eu posso dizer para ele, tente de novo ou aprovar e-mail. Eu vou falar para ele o seguinte, tente de novo. Ele falou para mim agora, né? Me dê mais informações, detalhes, eu vou dizer assim, seja mais informal no e-mail. Meus clientes são meus amigos. Vamos ver o que ele vai me passar agora como rascunho para esse e-mail, né? Olha só, agora ele modificou. Oi, pessoal, quero avisar que hoje não vou trabalhar porque estou doente. Obrigado pela compreensão. Abraço, Jean Carneiro. Aí eu vou dizer para ele, pô, gostei do e-mail. Aprovar e-mail. E ele vai executar uma outra tarefa. Deixa eu tirar aqui a minha câmera da frente. Nesse caso, ele executou um alert, né? Mas eu poderia muito bem chamar a API ali do Google e enviar esse e-mail para os meus clientes, para os meus amigos, enfim, né? Mas qual que é a parada muito da hora aqui? É que eu, usuário desse agente de IA, me coloquei na execução, né? Então, ele só vai enviar o e-mail
se eu disser para ele, pode enviar um e-mail. Como que isso aconteceu? Só para a gente não ficar só na prática, deixa eu te mostrar o código aqui disso. Isso aconteceu por conta desse cara aqui, ó. Também é uma front-end action, mas dentro dessa front-end action, deixa eu tirar minha câmera aqui, estou sempre tirando a minha câmera da frente, para não atrapalhar a visão de vocês. Esse render and await for response. Então, o que vai acontecer? Ele vai entender que eu quero mandar um e-mail. Ele vai chamar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta ela vai renderizar um novo componente, só que agora ele vai esperar pela minha resposta. Então, ele vai mandar o quê? O draft para mim, ele vai criar o rascunho do e-mail, vai chamar essa ferramenta aqui e ele vai me apresentar esse rascunho. Só que eu tenho duas alternativas. Eu tenho a alternativa tente de novo, que quando eu clicar nessa alternativa, ele vai mandar uma resposta para o meu agente dizendo The user rejected the email. Então, o usuário rejeitou o e-mail. Por favor, peça mais informações. Ou ele pode, se eu clicar em aprovar e-mail, eu vou mandar para ele uma resposta. O usuário aprovou o e-mail. Se isso acontecer, aí ele vai executar aquele alerta para mim, ele vai chamar uma nova ferramenta e vai executar aquele alerta. Qual que é o negócio bacana disso aqui? É que agora ele vai começar a executar uma tarefa, mas ele vai esperar pela minha confirmação. Se eu confirmar que ele pode continuar, ele continua. Se eu disser para ele, esse e-mail aí não está muito bacana não, cara, melhora isso aí, ele vai parar essa execução, vai tentar melhorar o e-mail para mim, e ele vai ficar fazendo isso até eu falar para ele, ó, agora o e-mail está aprovado, pode enviar o e-mail. Agora é o seguinte, eu estou querendo trazer aqui para o canal um tutorial completo de como que vocês podem implementar um agente de IA usando o Copilot Kit, para você ter essa interface bem bacana, bem inteligente de comunicação entre o agente de IA e o seu front-end. Mas para isso, eu preciso que 10 pessoas comentem aqui nesse vídeo. Quero o tutorial. Se 10 pessoas comentarem nesse vídeo, eu vou trazer esse tutorial completo aqui para vocês no canal. Beleza, pessoal? Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.